para tratarmos sobre a existência de Deus, esse texto, o apóstolo Paulo vai declarar como Deus deixou sinais da sua existência que são muito vivos para nós. Então veja, Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pois bem, então o apóstolo Paulo disse que o poder de Deus e a sua existência, tudo isso nós podemos ver pelas coisas que estão criadas. E para completar, vamos ler o Salmo 19, versículos 1 a 4, que diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então o apóstolo Paulo e o salmista, eles declaram que a natureza, ela nos evidencia que Deus existe. Como nós podemos olhar para a natureza e termos uma evidência que Deus existe? Veja, qual é a explicação científica para o surgimento do universo? Eles chamam essa teoria de Big Bang, tá bom? Mas o que a teoria do Big Bang prega? A teoria do Big Bang, irmãos, acredite, ela não prega sobre o que havia antes do surgimento do universo. Ela não prega o que causou o surgimento do universo. Eles só dizem o seguinte, que o Big Bang, antes do Big Bang, o que havia? Eles dão a seguinte definição: havia algo menor do que a menor partícula do átomo. Olha, o átomo já é a menor partícula existente, é o que eles dizem, né? A partícula não divisível. Algo menor do que o átomo significa que não havia nada, não havia matéria. Então o Big Bang, na verdade, ele não é uma teoria sobre a criação do universo, tá bom? Eles mesmos declaram, tá bom, que a teoria do Big Bang, ela só descreve a expansão, como o universo se expandiu, como o universo surgiu. E acredite, a teoria do Big Bang, ela é um problema para os cientistas. Por quê? Com a teoria do Big Bang, ficou evidenciado que o universo começou, o universo teve um início. Quando surgiu a teoria do Big Bang? Surgiu na década de 20. Até aquele momento, os cientistas, principalmente os ateus, eles falavam o seguinte: não, o universo é eterno, ele não precisa de um criador. Só que a teoria do Big Bang, ela evidenciou muitas coisas, entre elas que o universo está em expansão, né? Que se o universo está em expansão, significa que em algum momento ele começou essa expansão. Ou seja, a teoria do Big Bang deixou uma evidência, tá bom, de que o universo não é eterno, o universo começou. O que aquele ateu Steve Hawking queria provar, tá bom? Ele queria provar que o universo ele é eterno. Ele combatia a teoria do Big Bang, tá bom? E 10 dias antes dele morrer, Steve Hawking, se você não conhece, era um homem que ele vivia entrevado numa cadeira de roda, né? Ele só movia os dedos, então não tinha condições de se comunicar perfeitamente. Mas ele, mesmo assim, ele desenvolveu uma engenhoca, uma máquina que ele conseguia escrever e a máquina falava para as pessoas. Pois bem, 10 dias antes do seu falecimento, ele tinha mandado um artigo para revisão. E quando ele morreu, surgiu aquela notícia, Steve Hawking deixou um último artigo e eles ficaram na esperança de que esse artigo traria uma resposta final
para a questão do universo, né? Mas esse artigo, pelo contrário, esse artigo, na verdade, ele foi contrário ao que os ateus defendiam. Por quê? Se você pesquisar aí diversas revistas, a revista Galileu, a revista Época, né, elas noticiaram sobre esse último artigo de Steve Hawking e, na verdade, ele jogou uma pá de cal na última esperança dos ateus de tentar provar que o universo era eterno, ou seja, tentar desfazer a teoria do Big Bang, tá bom? Essa teoria que Steve Hawking estava tentando comprovar, ela é chamada de multiverso. E nessa teoria, você pode pesquisar a revista Galileu, o repórter ainda comentou. Ele fala o seguinte para todos os físicos: olha, desistam da teoria do multiverso, porque se ela for verdadeira, vocês nunca conseguirão provar que ela é verdadeira. Ou seja, um método científico chegou em um beco sem saída, tá bom? Alguns definem assim, um beco sem saída, em que eles agora têm que admitir que o universo não é eterno, que o universo começou. E se o universo começou, nós temos que entender, né, concluir que alguém trabalhou para o universo vir à existência. Então, os cientistas hoje, eles têm muitas evidências, nós vemos eles descrevendo as evidências que eles veem no universo, e eles chegam a essa conclusão: olha, nós vemos realmente que o universo, ele começou, ele não é eterno. Então, as coisas que estão criadas, o salmista diz, o apóstolo Paulo diz, eles nos servem de evidência para a existência de Deus. E veja também, quando os cientistas descrevem as coisas que estão criadas, é interessante nós ouvirmos a descrição desses físicos. Eles descrevem de uma maneira que é comparável àqueles egípcios que olhavam para o milagre do mar se abrindo e viam como algo natural, mas os homens de fé olham e vê como algo sobrenatural. Tá bom? Como aqueles homens que, ao ouvirem falar da ressurreição de Jesus, quem tem fé, crê. Quem não tem fé, não crê. Porque eles descrevem o universo como algo que foi milimetricamente calculado. Por exemplo, a taxa de expansão, o que eles falam, se você explodir alguma coisa, tá bom? Dependendo da quantidade de explosivo que você coloca, a quantidade de dinamite, o ar vai se deslocar numa determinada velocidade. Eles dizem que só existe uma taxa que faria com que o universo tivesse a ordem que existe hoje. E por coincidência, foi exatamente essa taxa que aconteceu. Essa é uma das dezenas de questões que envolvem o universo, que nós temos que, na verdade, concluir que Deus, ele criou o universo. O universo, ele não pode ser obra do acaso, como dizem os cientistas. Tudo que existe nesse mundo são coisas muito bem planejadas, né? E se essas coisas são bem planejadas, significa que existe um planejador, alguém que trabalhou para que essas coisas viessem à existência. Então, Deus deixou, podemos assim dizer, a sua assinatura no universo. Quando a Bíblia diz que o universo, ele é um testemunho de Deus, né, nessas palavras do apóstolo Paulo e nessas palavras do salmista, a ciência hoje está comprovando que é realmente algo trabalhado, algo inteligente. O acaso jamais iria construir o universo. Mais um exemplo de inteligência, eu quero até recomendar a vocês um livro, né, intitulado DNA, a linguagem de Deus. Quem escreveu esse livro e por que desse título? Esse livro ele foi escrito por um homem chamado Francis Collins. Esse homem ele ganhou o Prêmio Nobel no ano de 2004 pelo trabalho que ele fez no DNA. Ele foi o homem que conseguiu estudar o genoma humano e ver a grande complexidade que é o genoma humano. Para você ter uma ideia do que é a complexidade de um genoma humano. Quando você estuda sobre as vacinas, os homens estão procurando agora uma vacina para o Covid-19, o coronavírus que está atingindo toda a humanidade.
Os homens, na verdade, eles não conseguem desenvolver uma maneira de matar um vírus, porque é muito complexo. Um DNA de um vírus, o DNA do ser humano, o DNA de um animal, o DNA de uma planta, é algo que tem bilhões de comandos e que o homem chamado Bill Gates, que é um dos maiores especialistas em informática do mundo, ele participou desse projeto, colaborou financeiramente e ele disse, olha, o DNA é algo muito, muito, muito mais complexo do que um programa de computador como esse que a minha equipe desenvolveu, que é o Windows. Então eu pergunto, se o Windows não pode surgir como obra do acaso, como que o DNA pode surgir? Tá bom? Então o homem ele não consegue estudar o DNA de um vírus e conseguir fazer uma vacina para matá-lo. Mas então como surgem as vacinas? Você pode ver, quando os homens conseguirem fazer uma vacina, ou aquela que eles já fizeram, eles pegam o vírus, eles matam o vírus, ou com fogo, com calor, tá bom? Ou então enfraquece o vírus e depois eles pegam aquele vírus e lançam no seu organismo os seus anticorpos, ou seja, a sua defesa natural. O que ele faz? Ele envia os seus anticorpos que estuda aquele vírus, estuda toda a estrutura molecular do vírus, todo o DNA do vírus, que, como eu disse, tem bilhões de comandos. Ele estuda o DNA daquele vírus, descobre como matá-lo e vai no seu DNA, tá bom? E grava, ó, se algum dia esse tipo de vírus invadir o seu corpo, a forma de matá-lo é essa. Pronto, então toda vez que um vírus entrar no seu corpo, ele já mata porque o seu organismo descobriu como matá-lo, ou seja, não foi o homem que fez isso. Você tem dentro de você, né, uma máquina super inteligente, é assim que Bill Gates chama, uma máquina super inteligente que estuda os corpos que invade, seja vírus, seja bactéria, seja parasita, estuda a estrutura molecular desse vírus e descobre como vencê-la. É assim que se faz uma vacina, ou seja, o homem não cria nada. Ele consegue apenas enfraquecer ou matar um vírus e jogar no organismo humano. Como esse vírus entra no organismo humano, o próprio organismo humano estuda e descobre como matar aquele vírus. Então você dá para acreditar que esse organismo é obra do acaso? Lembra daquele cientista que eu falei, Francis Collins? Por que ele escreveu então esse livro DNA, Linguagem de Deus, que você deve comprar esse livro? Esse Francis Collins, ele era ateu, e ele no seu testemunho, ele declara, olha, eu sou filho de ateus, né? Sempre tratei os religiosos, porque foi o que meus pais me ensinaram, como um grupo que vivia de mitos, coisas sem sentido. Mas quando eu vi o DNA, quando eu vi como o ser humano funciona, e como uma planta funciona, como um animal funciona, isso é muito complexo, né? E ele ainda fala o seguinte, pense então na capacidade de reprodução. Existe um DNA humano, tá bom? Que ele é enviado em um sêmen e ele se combina com o óvulo da mulher e são milhões de combinações para surgir uma nova vida. Como que isso pode ser obra do acaso? Como que pode ter surgido um óvulo na mulher que espera uma combinação com milhões de itens? Porque, por exemplo, se você fizer uma fecundação de um animal, por exemplo, um leão, em o óvulo de uma zebra, as combinações não serão aceitas, não vai nascer um animal, ok? Então são milhões de combinações que nós temos que concluir o seguinte, disse Francis Collins, existe um Criador, existe um Deus. E Francis Collins, você encontra o testemunho dele na internet, basta você ir no YouTube pesquisar, ele diz, olha, eu descobri o Criador sozinho, sem ninguém falar de Deus para mim, através da ciência, através do estudo do DNA, eu cheguei à conclusão que é necessário um Criador, é necessário um Deus para organizar isso tudo. E eu citei aqui um exemplo que é do DNA. E o Francis Collins diz que o DNA é algo tão longo e tão complexo, se você transformasse ele em caracteres, letras A, B, C, D, você esticaria ele até o planeta Júpiter e voltaria por 7 vezes.
É muita coisa. Uma nave que os homens dizem que viajou até Júpiter, ele levou 9 anos viajando. Então por aí você tem uma ideia do que é o DNA. No seu DNA, ele leva características da cor do seu cabelo, da cor dos seus olhos, todos os detalhes de sua altura, sua estrutura molecular, os vírus que você já venceu, tudo isso o seu filho vai herdar, né? E vai combinar com os da sua mãe. E como que isso pode ser obra do acaso? Francisco falou, olha, a possibilidade disso ser obra do acaso, ele fez a seguinte comparação, né? Se você tivesse um ferro velho, um ferro já muito velho ali, retorcido, tudo jogado, desse um vento muito forte, pegasse aqueles ferros, começasse a jogar, e aqueles ferros começassem a rolar, e de repente o vento parasse, e aqueles ferros caíssem numa posição como de um avião, preparado que a tripulação pudesse entrar e levantar voo. Qual a possibilidade disso acontecer? Ele falou, é zero. Então ele diz que ele se converteu através da ciência. E não foi só ele. O seu livro que ele escreveu causou também a conversão do homem que era o maior ateu do século XX, um homem chamado Anthony Flew. Se você quiser também, procure um livro de Anthony Flew intitulado Um Ateu Garante, Deus Existe. Por que Anthony Flew escreveu esse livro? Ele era o maior representante dos ateus, ele tinha escrito diversos livros sobre ateísmo, ele era considerado, né, como o papa dos ateus. Mas esse homem, quando ele viu, né, todos os estudos do DNA, ele falou, realmente não tem como o homem ser obra do acaso. Não dá mais para nós acreditarmos no evolucionismo. Então, por isso, ele escreveu esse livro, Um Ateu Garante, Deus Existe, em que ele conta como ele mudou do evolucionismo para o criacionismo, como ele mudou do ateísmo para o teísmo. Ele chegou à conclusão, tem que existir um Deus, né? Então, por isso é que eu tenho dito que o ateísmo morreu, né? Tudo que nós temos de informação hoje da ciência, o indivíduo, para acreditar que esse mundo veio a existir como obra do acaso, sem a ação de um Deus criador, né, tem que ser realmente uma tolice muito grande. Então a ciência hoje, ela está, como eu disse no caso de Steve Hawking, né, já que a teoria do multiverso morreu, tem que ser abandonado, alguns dizem que eles estão num beco sem saída. Eu digo que eles estão num beco que só tem uma saída, é crer no Criador, é crer que esse mundo, da forma como ele está organizado, né, ele exige, né, que um criador, alguém tenha organizado isso. Vou citar mais um exemplo. Você certamente já ouviu falar, ouviu um eclipse solar. Um eclipse solar é um eclipse em que a Lua, ela passa na frente do Sol. Ela fica entre a Terra e o Sol. E você pode ver que o disco lunar, ele é exatamente do mesmo tamanho do disco solar. Mas a ciência diz que, olha, a Lua, ela é 400 vezes menor que o Sol. A Lua perto do Sol, ela é muito pequena. Ela é como uma bola de gude perto de uma montanha de 200 metros. A diferença é muito grande. Mas a Lua está numa distância perfeita em relação ao Sol, porque o Sol, sendo 400 vezes maior que a Lua, ele está 400 vezes mais longe. Por isso eles parecem do mesmo tamanho. E esses mesmos cientistas dizem que se a Lua não existisse, e se ela não fosse desse tamanho exato, se ela não tivesse nessa distância da Terra, não existiria vida na Terra. Porque é a Lua que controla as marés, é a Lua que controla os ventos. Então são uma série de combinações que existem entre Sol, Lua, Terra, a posição de cada um, o tamanho do Sol, a quantidade de calor que ele transmite para a Terra. Todas essas coisas combinadas, elas possibilitam a vida. E a ciência usa o termo que a Terra está numa área habitável dessa estrela que eles chamam de Sol. E além de estar na área habitável, a Terra tem o tamanho exato, combinado com a Lua, para que exista vida nesse planeta. Então, nós temos aí evidências, como diz esse texto, evidências da existência de Deus.